É muito difícil um Hanasmus dissolver o ego no abismo? Sem dúvida nenhuma. Aqueles que, vencido o tempo, não conseguiram, por sua própria vontade, ou seu próprio empenho, ou seu próprio trabalho, vencer a si mesmo, nos graus de perfeição necessários ou exigidos para estar numa determinada esfera, a lei determina então que ele seja precipitado ao abismo. Para castigar? Não. Qual o propósito? Dissolver esses aspectos fatais, diabólicos, essa outra polaridade. E aí então, o tempo de permanência no abismo pode ser maior proporcionalmente ao grau de força ou grau de avanço que essa criatura teve em vida ou em vidas anteriores. Isso é o que regula o tempo, a dureza ou a força. E também, claro, né, a decisão, a escolha pessoal de querer dissolver essas partes no abismo. Então, o que se necessita, e aí voltamos sempre ao começo, o que é necessário é que desde agora, desde um primeiro momento, trabalhemos intensamente sobre nós mesmos para evitar que ocorra um acidente, uma fatalidade, um descuido e acabemos nos tornando ou cristalizando outra polaridade. Porque essa outra polaridade fortalece todos esses egos que trazemos dentro de nós. E isso implica em passar mais tempo no abismo. Outra questão. No livro Pista e Sofia, há alguma passagem que fale sobre os Hanasmus? Não necessariamente com essas palavras, é claro, né? Porém, o mestre Jeshua Ben Pandirá, quando ensinava os discípulos, né, e Pista e Sofia é um livro de sabedoria dos gnósticos antigos, né, é um livro do esoterismo cristão de 2000 anos atrás, é um livro de iniciação cristã. O mestre Jeshua Ben Pandirá, ele fala das almas, ou das criaturas, ou dos seres, que não buscaram os mistérios do reino da luz, não se dedicaram a praticar ou a viver os mistérios do reino da luz. Então, aí sim, segundo o grau de maldade praticado, ou vivido, ou acumulado dentro de si, esta alma, logo que desencarnava, ela, após os julgamentos diante da Virgem da Luz, ou presidido, julgamento esse presidido pela Virgem da Luz, como é mencionado especificamente no livro Pista e Sofia, então essa alma era levada pelos arcontes da lei a determinadas esferas do abismo ou do caos inferior, segundo a gravidade desses delitos, ou dos defeitos, ou das maldades praticadas. Então, variando desde uma permanência por muito tempo, até uma passagem que a gente pode chamar até de rápida, nessas esferas enterradas ou nas esferas do caos inferior, com a finalidade justamente de purificar, de retirar desta alma essas partes que ela inadvertidamente acumulou consigo, dentro de si, em torno de si, e que nós hoje, na nova gnose, denominamos de eus psicológicos. Então, sugerimos o estudo, especialmente talvez do capítulo 102 de Pista e Sofia, que fala, né, da necessidade de se renunciar ao mundo e às coisas do mundo e às práticas do mundo, exatamente fazendo o oposto, ou seja, buscando
buscar os mistérios do reino da luz até os encontrar. Mas não adianta buscar os mistérios e até mesmo encontrar esses mistérios. O que é de fato importante é praticar esses mistérios. E é isso que o Cristo Jesus reforçava muito naquele tempo, né, da necessidade. Primeiro, ele estava preparando os apóstolos para cumprir missão no mundo. E ele ensinava isso, então, aos apóstolos para ensinar um determinado mistério, segundo o grau ou o nível espiritual da pessoa que lhes perguntava acerca desses mesmos mistérios, né? Então, nisso se resume basicamente, né, o trabalho, e que desde há muito tempo vem se falando. Hoje nós, em vez de chamar de os mistérios do reino da luz, nós falamos a gnose do reino da luz, ou a doutrina do reino da luz, ou a sabedoria do reino da luz, né? Então mudam-se as palavras, porém o conteúdo, aquilo que quer se passar, é mais ou menos o mesmo, né? Bem, aqueles que eventualmente possuem ou já adquiriram, ou pretendem adquirir a nossa edição do livro Pista e Sofia, né? Na página 55, ou mais exatamente no capítulo 55 do livro Pista e Sofia, né? Se fala, há uma passagem inclusive que menciona, no caso do Cristo, que ele pôs ou vestiu, né, pôs sobre si as trevas como veste, e elas se infiltraram nele como água. Interessante isso, né? E em todos os seus poderes como azeite. Então, as trevas, elas têm essa natureza, ou é inerente a elas. Então, há que quando se desce aos mundos inferiores, ou quando se desce ao abismo, efetivamente, nós vamos lá na iniciação com um propósito definido. E também nós mencionamos na apresentação inicial, a advertência que a mesma gnose nos faz. Descer é fácil, subir ou retornar é difícil. Ou ainda, muitos descem, mas poucos retornam. Com isso, nós não queremos assistir ou apavorar ninguém, nós só queremos dizer que a iniciação é algo muito exigente, é algo muito sério, e não pode ser encarada ou tomada como muitas vezes a gente se depara por aí em livros infantis de esoterismo, nesses livros de autoajuda, ou até mesmo em escolas que têm a ilusão de si próprias, de serem, ou de pensarem ser iniciáticas. A iniciação, repito, é algo ensinado por Cristos, ou por cristificados, e todos eles, em conhecendo esse caminho, deixam muito saliente, muito claro, os cuidados ou as prevenções que se deve ter ao buscar a luz que está enterrada nas próprias trevas. Porque o trabalho de resgatar a luz que está efetivamente em meio às trevas, como menciona-se aí no capítulo 55 do livro Pista e Sofia, né? Então, são 2 capítulos aí que nós sugerimos aos nossos amigos estudantes, aos que nos acompanham, estudem esses capítulos, leiam esses capítulos, meditem lentamente ou profundamente sobre esses conteúdos. Tente perceber o que se dizia antes, como ainda é atual e como ainda é válido no mundo de hoje. Claro que o mestre Samael hoje ele nos trouxe uma doutrina em uma linguagem atual, mais moderna. Ele não ia falar como falava o mestre Jeshua Ben Pandirá há 2000 anos atrás. Temos essa vantagem hoje nós. Podemos estudar a obra dos gnósticos antigos, podemos estudar a doutrina gnóstica antiga e reuni-la, sintetizá-la com a gnose moderna e então potencializar
toda a luz que nesses mistérios ou nessas doutrinas estão encerrados.